Nós vamos conversar com a Francineide Dias, ela é fisioterapeuta. A partir de hoje, a cada semana, ela vai estar numa série aqui com a gente, trazendo a importância de como você pode melhorar a sua postura. Pessoal perguntando, Vanusa, poxa que legal, você tá com vários quadros interessantes dentro do programa e esses quadros têm feito a diferença, tem mesmo. A gente tem trazido profissionais, onde eles estão nos ajudando a mostrar para você como você pode ter qualidade de vida. Qualidade psicológica, qualidade na sua postura, qualidade dentro do trabalho, nos lugares onde você sabe que você passa a maior parte do tempo. Tem gente que passa a maior parte do tempo dentro dos seus trabalhos. Então a gente quer chamar a sua atenção nesse exato momento para que você não perca essa entrevista. Hoje nós vamos bater um papo onde a Francineide Dias, que é fisioterapeuta, vai nos falar da postura ideal da seguinte forma. Ela vai explicar aqui pra gente, na verdade, o que é a ergonomia e vai dizer pra gente como você cuidar da sua postura e ter uma postura ideal vai facilitar a sua vida dentro do campo profissional e vai facilitar a tua vida quando você chegar em casa. Porque não tem coisa pior do que você passar o dia inteiro no trabalho e chegar mal-humorado em casa. Muitas vezes você faz um trabalho de forma com a postura errada, chega em casa com dor e quer descontar na família. Ou vice-versa. De repente você não tá legal em casa, não dormiu bem, porque quando a gente fala de postura ideal, a gente vai falar dentro do campo de trabalho e dentro de casa, porque hoje tem muita gente trabalhando dentro de casa, né? Fazendo home office, né? Então nada melhor do que as dicas que nós vamos trazer para você hoje. Tem empreendedor dentro de casa trabalhando, fazendo um docinho daqui, preparando. Tem gente que tá reclamando de bucite e não sabe, de repente é só uma postura totalmente errada. E hoje ela vem para conversar com a gente. Queria que você me acompanhasse, tá bom? Queria que você nos acompanhasse. Pronto, já estamos aqui para que a gente possa conversar com a Francineide. Francineide, a partir de hoje, bom dia. A partir de hoje nós vamos ter o prazer de estar aqui com você toda terça-feira para a gente mostrar para o público a importância da ergonomia e a importância de uma postura ideal. Hoje nós vamos apresentar para vocês, no geral, o que significa a ergonomia, o quanto ela melhora a qualidade de vida, o quanto uma profissional como a nossa querida Francineide tem feito a diferença, porque seja no campo profissional, fora de casa, dentro das empresas, ou até trabalhando dentro de casa, ou sendo uma dona de casa, na escola, em todos os lugares, a gente precisa ter uma postura para que a gente não fique mal depois, né, Fran? Verdade. Seja bem-vinda ao nosso programa, apresentar a Francineide, que vai estar com a gente aqui toda terça-feira, numa série, apresentando para vocês uma forma muito legal de ter uma postura ideal. Obrigada, Vanusa. Seja bem-vinda. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, passar essas informações e fazer com que as pessoas entendam que a ergonomia, ela não só é postura, é uma coisa que eu acho que a gente vai conseguir passar de uma forma que as pessoas vão ter uma clareza e entender que às vezes não está só na empresa, não está só nas grandes empresas, que é o que acontece hoje. Acontece muito dessa visão, de você só ter ergonomia, por exemplo, lá na empresa que é uma grande empresa, uma grande indústria, pelo fato disso não ser tão claro, não ficar de uma forma tão clara para que as pessoas entendam. Então, o que é ergonomia, né? Quando a gente fala de ergonomia, geralmente você vai falar da adaptação do ser humano ao meio em que ele está. E quando a gente se refere a esse meio, a gente não se refere somente à postura. A gente se refere ao psicológico, você se refere àquilo que você está desenvolvendo. É uma adaptação do meio ambiente ao ser humano. Então, se é uma adaptação, é importante que a gente pense e faça de acordo com essas adaptações. Nosso corpo, ele tem formas, ele tem lá todo um segmento em que a gente, se caso você não siga com tanta qualidade, a gente vai ter várias coisas. A gente vai ter as LE, vai ter as DOSTs, mas não só isso. As pessoas acham que está atrelado só aí. Não. Às vezes uma dor, ela traz outras consequências. Ela traz não só a parte da postura, mas ela traz a parte psíquica. Eu estando com dor, eu não vou estar bem psicologicamente. Automaticamente, outros campos da minha saúde vai ser afetado. Então, quando você fala de ergonomia, você está falando do todo, mas além disso, somos seres humanos, a gente está falando da gente, da gente como um todo. Então, é importante que adapte, não só
à empresa, mas adapte ao posto de trabalho que está sendo desenvolvido lá na casa do colaborador, que muitas vezes da pandemia a gente herdou, né, digamos assim, dentro da tecnologia, dentro de outras áreas, que nem você falou, a pessoa que está lá, desenvolveu, sei lá, está fazendo em casa, está fazendo seu doce, continuou fazendo lá, isso conheceu na pandemia e continuou com esse trabalho, porque para ela foi bom na pandemia e continuou, porque depois as pessoas continuaram pedindo doce ali, home care. Então, é um trabalho home care. Quando a gente fala do trabalho home care, é muito importante enfatizar que esse posto de trabalho tem que estar adequado. A cozinha dessa funcionária, ela vai ter que estar adequada. Ela é a dona da cozinha dela, pois adapte, adeque. Não é uma questão cara, não fica cara. Às vezes são só adaptações fáceis e baratas. Muito bom. Só informação. Como é que a gente vai poder introduzir a ergonomia, na verdade, a terminologia ao público? Como é que a gente vai poder entrar e introduzir dessa forma na vida das pessoas? Não é difícil. A pessoa só tem que pensar o seguinte: eu preciso de saúde, eu preciso de qualidade de vida, eu preciso de bem-estar. O que eu tenho que ter para que eu tenha para que eu tenha a qualidade de vida que eu tanto desejo? Às vezes as pessoas dificultam quando a gente fala a palavra ergonomia, algumas pessoas eu acho que já vem à cabeça delas que a ergonomia é difícil. A ergonomia não é difícil. Se você está em casa, você consegue ter as informações que você precisa para você desenvolver o seu trabalho, automaticamente você está inserindo a ergonomia. Você só não está ali observando. A outra coisa que eu acho muito importante e é interessante é você inserir no seu dia a dia atividades físicas, fazer exercícios. Ah, Neide, eu não tenho tempo. Ah, Neide, eu não sei como fazer, para quê? Eu não tenho condições de pagar, sei lá, um personal. Não há necessidade de você pagar o personal. Hoje a tecnologia te deu tanta qualidade de vida, digamos assim, ela te dá tanta forma de você conseguir fazer isso de uma forma economicamente barata e às vezes até gratuita. Então você só tem que pegar as informações, pegar isso, adequar a sua dieta, aquilo que você já tem e utilizar. Não tem dificuldade, não tem Agora, segredo. Agora sim, Francineide, deixa eu te falar. Eu queria que você pudesse explicar para o público que está em casa, na verdade, explicar um pouco o que é, na verdade, esse posto de trabalho. Porque hoje nós estamos no mercado, se você for analisar bem, tudo não deixa de ser um trabalho, né? Tudo não deixa de ser um trabalho. Podcast é um trabalho. Dentro da escola você está estudando, mas é uma forma de você vai ter que ficar sentadinha ali, vai ter que ficar naqueles momentos que você está em sala de aula, você tem que ter um comportamento. Muitas vezes você vai conversar com um amigo, a sua postura ali, quer dizer, esse corpo está trabalhando, né? Sim, olha. O posto de trabalho é uma das partes principais, às quais você tem que estar muito atento e ter muito cuidado. Quando a gente fala do posto de trabalho, a gente não está falando só, por exemplo, da área da área de tecnologia. A gente está falando da área de tecnologia, a gente está falando da área administrativa, a gente está falando do posto de trabalho do câmera que está em pé atrás da câmera, a gente está falando do posto de trabalho da dona de casa que está lá na casa dela lavando a louça. Então, quando a gente fala de posto de trabalho, é muito importante que você deixe isso claro. Dentro da ergonomia, a gente tem diversos tipos de treinamentos, onde a gente usa para todos os postos de trabalho que se adequam àquele grupo. Então, o que a gente faz? Mas, de uma forma geral, como é que isso seria, né? Vamos lá. Para a área de tecnologia, geralmente o posto de trabalho, não só da área de tecnologia, mas para quem trabalha sentado, trabalha com o computador, vamos lá, às vezes eu não sou da área de tecnologia, mas trabalho com administração, o que eu tenho que ter? O meu posto de trabalho tem que estar ajustado. Uma das coisas que isso é essencial e necessário. Quando a gente fala de posto de trabalho ajustado, a gente se refere à cadeira, principalmente. Se eu tenho um computador, ele tem que estar à altura, vamos lá, eu não vou nem falar os graus, porque eu teria que estar medindo. Mas tem que estar a 90 graus. E o olho, a condição oftalmológica aqui, ela tem que estar de acordo com a tela do meu computador. Se isso tiver, já vai fazer, já vai estar tudo bem. Então, a outra coisa que tem que ter muita observação com relação a isso é a cadeira. As pessoas, às vezes, acham que o posto de trabalho é só pegar uma cadeira que não esteja ajustada ou adequada, ou que não consiga se ajustar. Então, isso não pode. A cadeira, exatamente, ela tem que ser ajustada.
Quando a gente fala de cadeira ajustada, é aquela cadeira que ajusta o braço, que ajusta a coluna e que ajusta a altura. Não necessariamente ela tem que ser uma cadeira game, porque muitas vezes a cadeira game, ela é confortável, é linda, maravilhosa, mas não é ajustável. Não é ajustável? Não, às vezes não. Tem cadeiras que não são ajustáveis. Tem cadeiras que são confortáveis, tem uma espuma maravilhosa, mas quando você vai sentar na cadeira, só senta. E aí o restante fica devendo. Por exemplo, nós estamos aqui numa cadeira, tá? De entrevista. E aí, de repente, a Vanusa tem 1,73 m, a Francineide tem uma altura diferenciada da Vanusa. Então, assim, qual é a forma? Como é que as cadeiras têm que estar? Ambas devem estar da mesma forma ou tem que ter alguma diferenciação? Porque assim, por exemplo, aqui é um estúdio de entrevista. Vem gente de todas as alturas possíveis. Quando a gente fala de altura, por exemplo, no caso de um entrevistado é diferente, ele está ali por poucos minutos. Mas para apresentadora, por exemplo, passo mais tempo aqui, né? Mais tempo aqui entrevistando, mais tempo sentada. Como essa cadeira tem que estar? Do jeito que ela está ok? Não totalmente. O que teria que ter era um ajuste de altura. Mas porque é o momento que eu vou ter que me levantar e essa segurança tem que existir. Então vamos lá. O que seria o ideal, né? Não quer dizer que tenha problemas imediatos. Mas ajustar seria necessário. O que seria o ajuste? Como nossas alturas elas não são iguais, a Vanusa tem 1,73 m. Eu tenho 1,49 m, gente. Então, para a Neide, que está ajustada a altura. Para a Vanusa já não está. Então, o que seria, né? O ideal é que a perna fique no ângulo de 90 graus. A minha está, a sua não está, 90 graus. No caso, ela teria que estar um pouquinho mais alta? Teria que estar um pouco mais alta. Porque até na hora de se levantar, você tem que levantar com mais segurança. Esforço. Né? Então, a gente percebe o quê? Um distanciamento de duas mãos, um pouco mais alto. Distanciamento assim, certo. Então, o que seria aqui? É porque ela já foi ajustada aqui um pouquinho pra mim, já. Já, né? Então, tem que ajustar um pouco mais. Certo. A da Neide tá ok, porque eu tô 90 graus, não tá apertando. Na hora de você levantar, você tem a segurança de se levantar. Se eu for levantar, vai estar tudo ok. A Vanusa já fica meio que... não é o caso. Mas é por quê? Porque a apresentadora é alta. Então, a apresentadora na verdade, isso tudo é muito interessante da gente falar, porque nesse exato momento nós estamos trabalhando um todo. Por exemplo, a Francineide, nós estamos hoje apresentando para vocês o que ela pretende fazer a cada terça-feira dentro do nosso programa para poder ajudar você que está assistindo o nosso Bom Dia. Porque, olha, quantos podcasts nós temos? Cada situação de podcast. Tem gente que vai falar com o outro quase dormindo. Tem gente que deita, a gente até já comentou sobre isso, coloca o microfone aqui. Gente, eu acho que essa pessoa quando termina o dia tá morta, né? Porque tem podcast que demora 1 hora, tem podcast que demora 2 horas, tem podcast que demora 3 horas, as pessoas papeando. E eu percebi que você já começou a fazer um trabalho muito legal aqui dentro do sistema O Dia de Comunicação, onde você já fez alguns ajustes que tem melhorado a qualidade. Não é que não estivesse correto, mas tinha que dar realmente uma qualidade maior para que estes profissionais se sintam mais ainda valorizados e bem, saindo dali com a sensação de que foi tudo muito rápido, né? É verdade. É porque assim, a gente aqui está implementando a parte de ergonomia. Sim. A gente está implementando posto de trabalho, ajustando os postos de trabalho, ajustando de acordo com a altura de cada um, com o que cada um desenvolve, ou seja, tem o treinamento onde a gente fala que nesse treinamento a gente ajusta para todos. Então, é um treinamento geral e depois vai ter o ajuste de cada um no seu posto de trabalho. Então, voltando ao posto de trabalho, a gente tem essas duas coisas que não pode faltar. Um é a cadeira, que ela tem que ser ajustável. Sim. Quando eu falo ajustável, não é só o braço, eu falo ajustável o braço, ajustável a altura da cadeira, porque imagina, a Vanusa e a Neide trabalham no mesmo posto de trabalho, ambas, só que a Vanusa trabalha pela manhã e a Neide trabalha à tarde. Se essa cadeira for ajustada para a Vanusa, para a Neide ela não vai conseguir trabalhar. Sim. Então, esse posto de trabalho, isso faz com que até a empresa gaste menos quando ela faz dessa forma, com a cadeira ajustada.
Porque quando a cadeira é ajustável, o colaborador aprende a ajustar a Não, cadeira. eu acho super interessante, porque você vai sentar naquela cadeira, a pessoa diz, não, essa cadeira é da Vanusa. Essa cadeira aí é da Francineide. As cadeiras não vão sumir mais. É isso. E aí, as cadeiras não vão sumir mais, porque cada um já tem sua cadeira, então dizendo, não vou sentar aqui não. Porque isso. ela na verdade foi preparada pra Vanusa. É isso. Né? Para pessoas da altura da Vanusa. É muito legal isso. Então isso faz com que o colaborador ele tenha uma identidade, ele consiga estar no posto de trabalho dele, ele se sinta melhor. No final da tarde ele não vai estar com dor lombar, ele não vai estar com a perna cansada. Muitas vezes, quando o posto de trabalho não é ajustável, acontecem outras alterações. Como acontece, porque não acaba sendo, você passa 4, 6 horas sentado, ininterrupta, você vai ter uma coisa que a gente chama sedentarismo. Olha automaticamente isso já é um sedentarismo. E aí, quando a gente fala de sedentarismo, é muito importante a gente lembrar que é uma doença. Sim. E essa doença, ela vai desenvolver outras patologias. Como diabetes, como pressão alta. Interessante, Francineide, que o que você está falando é muito legal e é importante falar sobre isso, porque os maiores problemas de saúde que nós temos hoje na vida de cada pessoa vêm do emocional. Então, se você está com dor, se você está incomodado, se algo não vai bem, primeira coisa que responde, a mente. Automaticamente a emoção leva para o corpo a sensação de adoecimento. E adoece mesmo. Adoece. Tem pesquisas recentes, Vanusa, que é interessante. O Ministério do Trabalho faz muito essa divulgação. O Ministério da Saúde fala muito sobre isso. Teve um estudo que eu li recentemente, que o sedentarismo ele se tornou uma das maiores causas patológicas, né? Além das posturas incorretas e as lordoses, que hoje afastamento tem inúmeras. Hérnia discal é a campeã, ela é a campeã de afastamento pelo INSS. Hoje tem 51, alguma coisa lá, parece 51. Nossa, mais do que a metade. Da população de pessoas que trabalham, elas se afastaram. Isso de 2018 para cá. Então, levando isso em consideração, a gente está falando de hérnia de disco, somente de uma patologia. Então, quando a gente fala de hérnia, a gente está falando de outras patologias que, consequentemente, vão acontecer. Porque a hérnia, ela pode te levar até uma perca motora que você vai ficar na cadeira de roda. Então, a hérnia, ela te leva a vários caminhos que não são legais. E aí, são coisas que são fáceis de ser, de ser reduzida. E nós vamos poder mostrar isso a cada terça-feira. Quais são as maiores reclamações, Francineide, dos trabalhadores em relação à postura? Em relação à postura, a gente tem a campeã hérnia de disco, né? Aí vem as lordoses em membros superiores, por exemplo. Dentro da tecnologia ou dentro das áreas administrativas, geralmente vem braço, perna, mais os braços e mãos. Olha, 51,4 mil beneficiários. Dor lombar, 1.000 trabalhadores afastados, 46,9 mil trabalhadores afastados. E transtornos podores na coluna. Quase 100%. Quando a gente fala... 89,2%. Quando a gente fala, e aí inclui também a lombar, a cervical, a torácica, ou seja, tudo aquilo que a gente fala de sobrecarga, ela não vai para outro local. Ela se acumula na coluna. Então as pessoas acham que, não, mas a cadeira tá boa. Ou então, não, a cadeira tá mais ou menos ajustável. Não tem que estar mais ou menos, tem que estar ajustada. Então, eu não tenho que não dar as pausas obrigatórias, eu tenho que dar as pausas obrigatórias. Esse funcionário que faz tudo certinho, ele vai ser muito mais difícil ele ter uma patologia. Muito legal. E quais seriam as dicas importantes sobre ergonomia? Quais as dicas que você poderia dar para quem está assistindo? Eu acho que as 3 principais que eu deixaria inicialmente para que todos consigam se adequar e consigam lembrar da Neide. Sempre isso, lembrem da Neide. A Neide falou que o meu posto de trabalho é importante, então tem que ajustar minha cadeira, eu tenho que estar com minha visão oftalmológica de acordo com o meu computador, a altura. A outra coisa que eu tenho que ter gente, não esquecer nunca, tirem pausas, tomem água. Por que eu tenho que tirar pausas? O que é que eu tenho, qual o motivo da pausa? A gente chama hoje de pausa produtiva, eu dei um nome para isso. Então, as empresas que eu trabalho me conhecem como a Neide da pausa produtiva. Por quê? A pausa produtiva, ela é algo que eu consegui implementar de uma forma
que as pessoas fazem a pausa não para ficar parada, mas elas fazem a pausa para ficar, para tomar água, mas para caminhar, se ele trabalha sentado. Se ele não trabalha sentado, ele trabalha em pé, ele vai sentar durante aquela pausa de 5 minutos. E muito importante, faz os exercícios da pausa. Quais são esses exercícios? De acordo com aquele trabalho que você desenvolve. Estou sentado, faço exercício em membro superior. Estou em pé, tenho que fazer exercício para membro superior e inferior. A mesma coisa para quem está sentado, mas façam essas pausas com qualidade. Muito bom. Eu queria muito chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa, que nós vamos nos aprofundar a cada semana e vamos estar falando mais e mais para você melhorar a dor na sua coluna, para evitar que você venha ter problema de dor na coluna, porque quando a gente começar a mostrar para vocês a cada semana o que na verdade a postura ideal através da ergonomia é capaz de trazer a qualidade, quando a gente começar a mostrar, você vai perceber que a gente vai trabalhar a criança, vai trabalhar o adolescente, vai trabalhar o adulto e a pessoa da terceira idade, para que a gente tenha qualidade de saúde, para já ir transformando essas porcentagens que foram mostradas agora há pouco, para que elas caiam. E eu acho que a Francineide, como uma das profissionais dessa área, fisioterapeuta, vai se sentir privilegiada e saber que ela cooperou também com a qualidade de saúde dessas pessoas. Outra coisa, Francineide, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Você sabia que até dirigir um carro, você está dirigindo um carro, eu já observei, eu tenho uma amiga minha que ela dirige o carro o tempo todo assim. Ela não percebe, mas ela vai entortando o corpinho dela. E um dia eu conversei com ela, falei assim, mulher, por que tu dirige assim, meio que tortinha? Ela, não, eu não dirijo torta. Ela não percebeu. Ela não teve essa percepção. E aí ela foi começando ela mesma observar e começou a trabalhar e ela foi ganhando uma postura na hora de dirigir. E eu observo isso também, e eu não sei se a Francineide já observou, nas motos, nas bicicletas. É impressionante, nas motos tem gente que tá ali na moto com o corpo todo pro lado, penso, né? Isso também é algo para chamar atenção, porque talvez acidentes aconteçam pela má postura também, né? Muito. Acidente pode acontecer por má postura, você pode adquirir uma LER, por exemplo. O Uber da vida, imagina ele que ele não tem, de repente ele não tem noção que ele está dirigindo de uma forma que não está muito correta. O banco dele não está ajustado, então provavelmente com o passar do tempo ele vai ter o que a gente chamou de LER, Ele vai adquirir uma patologia pelo fato dele estar dirigindo. A gente vai estar observando tudo, viu? A gente vai estar observando tudo para ajudar vocês. Outra coisa que eu quero chamar a atenção esse ano vai ser para os políticos. Muito. Na hora que eles estão nos microfones, na hora que eles estão sentados para dar entrevista. Isso também influencia até como a gente vê esse candidato no ar, né? Muito. A fala do candidato. Né? Muitas vezes você está nervoso, você está com a postura diferenciada, você não percebe, mas aquilo provoca uma tensão gigantesca ao ponto de você não raciocinar e até esquecer o que você está falando. A postura também influencia nessa hora? Muito, porque o que acontece? Tem político que, por exemplo, microfone, às vezes o microfone está ali para o candidato falar, o candidato é mais alto, o candidato é mais baixo. Às vezes, ali na emissora, está todo mundo organizando direitinho. Mas, por exemplo, quando sai um candidato para outro entrar, muitas vezes ele não ajusta. Ele não ajusta. Então, o que acontece nesse caso? Né? Pode acontecer esse fato. O estresse, o nervoso, ele contribui para que isso aconteça e talvez essa tensão seja colocada de uma forma mais como uma pressão. Sim. E ele entenda isso de uma forma que, quando ele vê a entrevista depois, eu acho que é até assim, meu Deus, eu fiz isso. Não era para eu estar assim, alguém não podia ter me avisado. Alguém poderia ter avisado. Na verdade, não. Na verdade, Vanusa, o que a gente tem que ver é que tudo que você for tentar fazer, ou tudo que você for fazer ou desenvolver, seja em qualquer área, seja na área da comunicação, seja na área, sei lá, do professor, ou qualquer uma que seja, não só a postura é importante, mas a parte psicológica ela tem que estar muito alinhada. Por exemplo, não vai adiantar nada você chegar, começar a falar sobre várias coisas. Por exemplo, o candidato, ele vai falar sobre várias coisas. E aí, dependendo de como esse candidato possa ver cada tema desse, ele pode se alterar, ele pode não se alterar, ele pode emocionalmente conseguir ali com aquele assunto
ficar mais emocionado, mas isso vai também da parte psicológica. Quando a gente fala de parte psicológica, está falando de ergonomia. Então, todas as formas que a gente fala, a gente fala de ergonomia em si. E você trouxe um livro, né? Trouxe, é o Ergonomia para a Área Tech. Ele é um guia ilustrado. Pode segurar assim de frente para o Sérgio mostrar aqui na câmera 2. Pronto. Ele é um guia ilustrado, onde a gente voltou ele para a área de tecnologia, mas que nem eu falei anteriormente, a gente pode voltar para a área de tecnologia, a gente pode colocar para a área administrativa, para as pessoas que trabalham sentadas, que tem exercício para as pessoas que trabalham sentadas, para as pessoas que trabalham em pé. Vou só abrir aqui um pouquinho para as pessoas darem uma olhada mais ou menos do que seria. Muito interessante. E a gente vai estar mostrando isso no decorrer de cada semana, não é isso? A gente vai até, inclusive, fazer exercício, tá? Deixa eu te falar, falando em exercício, por exemplo, quando você vem direto de casa, digamos que você não tenha feito um alongamento, sempre que você for começar o seu horário de trabalho, aí você lembrou, poxa, eu não fiz um alongamento. Existe uma diferença de você alongar em casa e chegar no trabalho tem que alongar de novo? Como é que fica? Olha, não custa nada repetir. Pode. Mas é muito importante que antes de você iniciar as suas atividades, você consiga fazer esses alongamentos. Quando a gente fala de alongamentos, às vezes são alongamentos simples. Alongamento de membros superiores, alongamento de membros inferiores, alongamento de cervical, que é uma das partes onde a gente sente mais dores, onde a gente sente mais cansaço, sente mais peso em trapézio. A gente viu aí na pesquisa que 89% aí tem patologias que vai para a área de quê? De coluna. Então, ficou muito pouco para braço e para membros inferiores, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente lembrar que uma dessas tensões, elas ficam mais em trapézio. Sim. Então, o trapézio, ele acumula o que a gente chama de pontos gatilho. E aí, esse acúmulo faz com que desenvolva as LE, porque ele não trata. E aí fica como se fosse uma sobrecarga no trapézio. E isso dói, isso às vezes dá mal-estar, isso às vezes dá mau humor, isso às vezes dá várias coisas. E quando começa a irradiar essas dores, elas começam a irradiar para os braços, né? Irradia primeiro para a buça, para tendão, depois vai para a mão, que vai... Bom, enfim, nós vamos estar cada semana. Hoje a gente fez uma introdução do que vamos trabalhar cada terça-feira com a nossa querida Francineide. Vai ser muito legal, onde a gente vai poder ajudar você. O Bom Dia tem esse lado positivo. Traz grandes profissionais para falar de assuntos que não estão falando no mercado e que estão perdendo a oportunidade de dar qualidade de vida para as pessoas. A gente fica feliz de estar aqui hoje com a Francineide Dias, que é fisioterapeuta e vai cuidar de você, seja no campo de trabalho, para que você coloque esses hábitos também para dentro de casa. Hoje a gente sabe que não existe mais essa conversa de dizer que você só trabalha na empresa. Você trabalha em todos os lugares. O que você tem que ter é a percepção de que você quer ter qualidade de vida, ter qualidade na postura. Ó, o Sérgio já está ali fazendo exercício. O Sérgio já está fazendo exercício, o Pedro já estava ali de olho nas cadeiras ali, o Marcelinho também já estava mexendo ali no pescoço, enfim, muito bom. Então, na próxima terça-feira... alguma coisa. Você viu? Que legal. Na próxima terça-feira, então, a gente volta e já volta com tudo para já ir explicando aos poucos como a gente pode fazer esse trabalho de ergonomia na vida das pessoas, não é isso, Francineide? Com certeza. Quem quiser entrar em contato com você, as empresas que quiserem entrar em contato com você, tem o Instagram também? Tem o Instagram, tem o Terapia Continuada, tem a Ergontech, né? Tem o Instagram da Ergontech também. A Ergontech é ergontech3@gmail.com. Tem meu telefone, que as pessoas podem entrar em contato, que é o 869-9451-6516. Elas podem procurar. Enfim. Já deu muito certo. Na próxima semana, todas estas informações diretamente para você entrar em contato com ela.